Por que os X-Men foram criados? Isso que você vai aprender hoje no O Analisador. Muito bem, gente, sejam bem-vindos a mais um O Analisador. Pedindo logicamente para você dar aquela força no vídeo, curtir, compartilhar, se inscrever, favoritar o vídeo. Isso ajuda bastante a gente na divulgação. Também pode ajudar vocês mais no futuro, quem sabe. Se der certo o canal, vocês podem ganhar Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Então, gente, hoje a gente vai falar de X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. O filme deu um sentido do novo, consertou tudo o que foi feito. Isso a gente vai falar mais à frente. No começo o Bryan Singer não tinha um tema definido pro título do filme. Então, muitas vezes, os atores olhavam pro roteiro e vinham escrito no roteiro X-Men Hello Kitty. A inspiração é no Days of the Future Past, uma criação do Chris Claremont. É uma HQ que fez muito sucesso, se eu não me engano, 141 e 142. Foi depois que o Claremont entrou para desenhar, para criar, que a série ganhou o destaque que merecia mesmo. O Bolivar Trax, dessa vez ele é um anãozinho do Game of Thrones. Mas a graça nisso tudo foi que o Bryan Singer fez isso porque ele pegou a figura do Winter Dale, que além de pegar toda aquela bagagem que já carrega na série do Game of Thrones, que ele é um anão excluído, e na série os Lannisters ser considerado tipo uma raça ariana superior, lógico, uma coisa que é totalmente idiota. Por isso eles discriminavam o Tyrion, e pegou essa faceta da minoria de ser discriminada e personificou no Bolivar, porque o Bolivar ele admira muito que é o ser um mutante e colocou num personagem com características físicas a uma pessoa que de fato demonstraria admiração por ser mutante, geraria tipo uma antítese a isso. E como você sabe, o objetivo dele gosta de um julgamento por combate. Eu exijo um julgamento por combate. Vários virais foram divulgados. Uma dessas coisas que saiu, o Magneto teria assassinado John Kennedy, que é uma coisa bacana também, que você até pode ver no filme, que eles misturam o que seria, vamos supor, a câmera filmando na época e o que seria a filmagem atual, que a televisão fosse a imagem dos anos 70 e a imagem do cinema normal seria da visão fora, visão captada pela televisão. Outro viral da iniciativa Sentinela, que saía por parte do Bolivar Trask, era divulgada em mídia assim como uma coisa boa, uma coisa que iria salvar a humanidade. E isso é o que passa do vídeo sobre o Wolverine Imortal que eu fiz. Logo quando saiu o filme, os créditos extras do Wolverine mostram o Magneto com o Xavier indo atrás do Wolverine num aeroporto. E na televisãozinha do aeroporto está passando este viral. E a Jennifer Lawrence solicitou que a roupa da Mística não fosse pintada como tradicionalmente você conhece. Usasse uma espécie de colã. Parece que o negócio incomodava ela, assim. Você também tem que preservar aquele corpo, né, gente? O que ela pediu, você tem que fazer. Enfim, muita coisa você tem que desconsiderar de tudo que você viu dos X-Men. A Emma Frost, o Gambit, os dentes de sabre, os groxos. Mas você vai entender por que fica essa ambiguidade mais à frente no vídeo. Inclusive, muita coisa que rolou, muitos diálogos, tem que ser desconsiderado. Foi uma revolução total esse filme. Esse foi um filme que consertou a saga. A origem dos X-Men foi em 1963, quando Stan Lee e Jack Kirby criaram toda a franquia. Inicialmente, eles tinham um caráter de representar a adolescência, a puberdade, onde você aflora seus talentos, seus sentidos, você se descobre. Mas com o tempo e com a necessidade surgindo de um mundo evoluindo, mudou um pouco a missão dos X-Men. Representam hoje em dia as minorias. Stan Lee uma vez disse: eu queria que eles fossem diferentes. O principal objetivo dos X-Men foi tentar ser uma história anti-preconceito, mostrar que o bem e o mal existem dentro de uma pessoa. Só que o X-Men ele ganhou uma proporção muito maior do que isso. Eles trazem um lado de gente que é excluída, gente que é normal e que não quis estar naquela forma ou não quis ser vítima de preconceito, mas é excluída por ser diferente. E nisso você tem desde atos racistas em relação à cor da pele, etnia, até opção sexual e deficiência. A pessoa, ela não quis ser assim, ou ela quis ser assim por vontade própria. Tipo, não cabe a nós julgarmos elas, cabe a gente conviver com elas, porque elas são pessoas normais, estão na mesma classe que a gente, ok? Vamos falar do filme, gente. Se você não quiser tomar spoiler, coloca essa música no fundo, desativa o som desse vídeo e continua assistindo eu falando aqui, não um macaco louco assim, mexendo no braço e tal assim.
porque vai ser engraçado. Em relação à HQ, quais são as diferenças? Quem volta pro passado é o Wolverine. Na HQ quem volta é a Kitty. Lógico, o inimigo também do futuro é o Sentinela. No caso, no filme tem os Sentinelas do futuro, que são muito mais fortes que os Sentinelas tradicionais, porque eles se adaptam ao mutante que eles estão enfrentando. Outra semelhança também, olhar no final das contas, quem quer fazer com que não aconteça isso no futuro é a Mística. A base da HQ foi mantida, mas muita coisa mudou. Por pouco mais de 40 páginas na HQ, é um espaço muito curto para você basear uma saga inteira. Tem tanta referência assim. Teve que mudar bastante coisa mesmo. No início mostra o grupo, que é formado pela Blink, que faz portais. Aquele é o portal clássico, você coloca a mão aqui e sai aqui, entendeu? Tem o Bob, que é o Homem de Gelo, que você já conhece dos outros filmes, mas agora ele surfa. Tem o Shock, que é um mutante que armazena e recanaliza o poder para outra coisa. Tem o Colosso, que ficou muito foda. Não esse Colosso. Tem o Apache, sujeito bacana, legalzinho, acaba nisso, igual o Apache da Liga da Justiça. Só que esse não fica gigante e diminui não, ele é pior. Tem o Roberto da Costa, Mancha Solar. Ele é um cara que absorve energia solar e utiliza em combate, mas tipo, vamos supor que ele é um homem vulcão. Ele não é o Tocha Humana ou é o foguinho lá do X-Men antigo lá, cadê? Gaymente assim. E o negócio é ver que ele é mais magma do que fogo. Além, lógico, de algumas coisas do sol, como raios UV, se você não lutar com ele com protetor, você tá ferrado. E eles são um grupo unidos num futuro totalmente sitiado, onde os sentinelas do futuro, que são os sentinelas fodões que aprendem com os mutantes, ficam passando de um tempo para outro, sim, sempre morrendo na mão dos sentinelas. Mas como eles conseguem fazer isso? Porque a Kitty Pryde aprendeu poderes telepáticos, e com isso ela consegue avisar antes de acontecer aquilo que já aconteceu durante a batalha. É meio confuso isso. E ela muda a probabilidade disso acontecer no futuro. Leva as pessoas a pequenas viagens no tempo para evitar que eles morram. E com isso eles conseguem sobreviver no futuro totalmente sitiado, onde você não consegue nem ver gente. A proposta inicial era do Bolivar, era matar os mutantes, só que ele consegue piorar isso, que ele consegue além de matar os mutantes, matar até as pessoas. E nisso surge Magneto, Charles Xavier, Wolverine e Tempestade. Eles encontram esse grupo com os poderes telepáticos do Xavier e eles sabem aonde que deu errado, onde que a merda aconteceu. E explicam pra eles onde que a merda aconteceu. Que no passado, a Mística descobre os projetos do Bolivar e assassina o Bolivar. Só que nisso ela é pega e o DNA dela é usado para aprimorar os sentinelas. O Xavier explica que se a Kitty conseguir fazer isso, voltar muito mais, podem salvar tudo. Nisso eles escolhem quem? Wolverine. O Wolverine volta no passado e a cena que ele volta no passado é muito foda. E o Wolverine monstrão mesmo. Nisso ele vai atrás do Xavier e ele encontra com o Fera. O Fera é nerd. Ele é um nerd bazingueiro. Aí ele encontra o Xavier tá porra louca e não tinha mais estudantes, a escola tá toda abandonada e os mutantes estavam sendo usados na guerra como arma secreta. O Xavier bebia o dia inteiro, assim, e ele era molotão. Isso o Wolverine consegue provar pro Charles o porquê que ele voltou pro passado, e nisso eles têm que trazer de volta o Magneto. Está preso no Pentágono, numa prisão totalmente feita de plástico e concreto. E vidro também, né? E como que eles vão tirar o Magneto de lá? A Wolverine fala que encontrou um carinha que pode fazer isso pra eles. E nisso eles vão atrás do Mercúrio. Justifica o porquê que ele é tão pai, é bizarro, quanto mostrava nas fotos. Porque ele é um jovem, gente. E ele não faz parte dos X-Men, que lá não é o uniforme dele, que lá é a roupa descolada dele. E eles falam pro Mercúrio pra ajudar eles a tirar o Magneto do Pentágono. Pietro, ele teria que enfrentar a segurança do Pentágono pra tirar um preso de lá de dentro. Pô, as cenas do Mercúrio compensa muito o visual ridículo dele. A cena do cozinho do Mercúrio é espetacular. Só que a partir do ele acaba aí. Aí nisso eles vão lá viajar pra onde a Mística tá bolando o esquema pra matar o Bolivar. Lógico, tem a briguinha deles, porque a fundamentação, por que tudo deu errado, porque o Magneto se apaixonou pela Mística, e a Mística era a paixão do Xavier. Apesar de não fazer muito nexo na história geral dos X-Men, faz todo sentido você falar que a Mística é Jennifer Lawrence. E nisso também eles descobrem que na verdade o Magneto queria salvar o Kennedy, ele não queria matar o Kennedy, e que ele tentou desviar a bala, só que não conseguiu, porque Kennedy era um mutante.
Os efeitos da Mística foram muito top. Nessa cena do confronto mostra isso. E nessa cena que tem a reviravolta do filme, que eu não vou contar, a Mística não é pega, só que ela é ferida. Com ferimentos conseguem fazer aquela evolução de sentinelas. O Magneto vai para um lado, porque o Magneto sempre do contra. O Xavier com o Fera e o Wolverine voltam para a escola, mas como eles conseguem agora pensar em encontrar a Mística? Porque o Xavier ele parou de usar o soro, ele encontrou a luz. E o soro, o que o soro fazia? Aliviava a dor na espinha dele e ele podia andar de novo. Só que ele perdeu os poderes telepáticos dele. Só que ele é o Xavier do passado ainda, ele não tem a experiência e inteligência daquele Xavier que você conhece tradicionalmente. Aí que o Wolverine faz uma coisa, ele vira um repetidor do Xavier. O que é um repetidor? O Xavier do passado conversou com o Xavier do futuro utilizando a mente do Wolverine. E nisso ele conseguiu compreender uma parcela da importância dele. Enquanto isso no futuro, teve uma reviravolta. Os Sentinelas do futuro estão encontrando onde teve esse encontro que a Kitty está levando o Wolverine do passado. E começa um ataque. Chega lá em Washington, na Casa Branca, onde iria acontecer o anúncio do Projeto Sentinela, e a Mística foi lá pra matar o Tyrion Lannister lá. Só que o Xavier consegue encontrar ela no meio da multidão e consegue parar ela a tempo. Só que ele não encontra o Magneto. E o Magneto fala que não vai ter Copa. Ele usa o estádio para fazer o despertar dele, o despertar da raça mutante como uma real ameaça à humanidade. E tem toda a reviravolta no filme, por quê? Porque a Mística salvou o Nixon e o Tyrion Lannister. E nisso a humanidade toda muda a sua probabilidade, tudo deixa de ser aquele futuro, porque não existe mais aquela iniciativa do Trask. O filme acaba com o Wolverine acordando no futuro. Ele acorda na escola Xavier. Tem todos aqueles personagens e tal, principalmente tem o Ciclope e a Jean Grey. E nisso eles dão uma sacada genial, por quê? Porque eles consertaram toda a merda que foi feita. Ah, tem dois dentes de sábio, foda-se, são de um outro universo. A Kitty pode ter viajado no tempo várias vezes e mudado a probabilidade disso. O filme que você pode ter visto não tem um universo fixo dele, pode ser de vários universos. Isso é uma coisa muito louca. Cada filme tem uma probabilidade diferente. E a cena pós-crédito, que a mutação é uma coisa muito antiga, do Tancamon muito louco lá assim, tá construindo a pirâmide, tem muita gente adorando ele lá. Mas quem é esse cara? Dizem que é o Apocalipse. Isso é um prelúdio para o próximo filme de 2016, X-Men Apocalipse. E é isso aí, galera. Curtam, compartilhem, se inscrevam, favoritem o vídeo, ajudem bastante na divulgação, coloquem no seu timeline do Face, porque isso ajuda a gente bastante a crescer. E é isso aí, até a próxima. E tem... Ou seja, o futuro é do Sentinela, entendeu? Sentinela não é vida. Godzilla é vida.